Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Tudo Sobre Mim. A Mãe! Estamos hoje no 12º EP da segunda temporada. Dá pra botar aqueles aplausos? Sininhos, aplausos. Vamos lá, sonoplastia, né? Sonoplastia. Merece, né, Eu amiga? sou a Shana Miller e tu é a... Eu sou a Tati Hesler. E nós estamos aqui juntas para gestar conteúdos maternos e descobrir quem são as mulheres que nascem depois que nos tornamos mãe. Sempre com a parceria de Assum Supermercados, hoje também trazendo o preferido da Tatiana Hesler, que Sostévia. é Sostévia, né? O adoçante, ela toma com adoçante, eu tomo puro e a gente segue assim nessa sintonia de se completar uma a outra. E também com a Vinícola Aliança, esse suco delicioso pra gurizada aí, pra família inteira, um suco saudável, 100% suco de uva e o melhor de tudo que é aqui do Rio Grande do Sul, né? Nos enche de orgulho essa cooperativa que tem mais de 90 anos e é a nossa parceira desta temporada de Tudo Sobre Minha Mãe. A temporada também que está trazendo os dilemas, as mudanças que as mulheres, nós, mães, fizemos na nossa profissão depois que nasceram nossos filhos. E cada vez mais. Aliás, essa pergunta surgiu justamente pelo papo com as nossas convidadas na primeira temporada. A gente percebeu que sempre quando as mulheres se tornam mães, essas mudanças, esses questionamentos acabam surgindo nas suas vidas profissionais também. E hoje com uma convidada super especial, a Tati brincou antes da gente começar que eu tô até nervosa, tô mesmo, porque sou muito fã e hoje posso dizer que sou amiga dela também, porque temos até um grupo de WhatsApp que é eu, ela e a nossa querida Mária Bascal, que eu digo é com las rubias del avión, que eu sou a única morena. Mas não poderia ser a Casa das 7 Mulheres? A Casa das desse 3 grupo? mulheres seria Letícia Wierchowski. Wierchowski. Tá certo o sobrenome? Tá certo. Bem-vinda! Obrigada, guria. A gente teve que boicotar a Alexa. Quem é a autora da Casa das 7 Mulheres? A resposta para a sua pergunta pode ser o autor da Casa das 7 Mulheres, é Letícia Wierchowski. Wierchowski. É. Ela E não sabia quem autor era a não, Letícia. né? Autora. Sabe que agora eu tô seguindo o perfil dos conteúdos da... Não podemos dizer o nome dela, senão ela se mete na conversa. Pra mandar sugestões pra eles, que eles Boa. saibam quem são as nossas convidadas. Muito bom. Mas é um prazer, amiga, estar te recebendo aqui pra falar um pouquinho de um outro perfil da Letícia, que é da mãe Letícia Wierchowski, né? É. 2 guris. Sim, 2 homens. Conta pra nós um pouquinho dessa experiência materna. Aliás, é só sobre isso que a gente vai falar aqui. Ela é mãe do João, de 21, e do Tobias, de 14. É isso? Ela disse, gente, não tenho mais crianças. E é verdade, né? É verdade. Como é que é essa sensação, não tenho mais crianças? Ah, é libertadora. Boa! Principalmente nas sextas à noite, etc, etc. É verdade, ela sempre me diz isso. Não, mas vai passar, vai passar. A Ah, gente vai eu chegar a hora de Fui poder. uma mãe maravilhosa para bebês e sempre adorei crianças e amo crianças. Mas é bom também ver eles crescer, né? Mas a gente estava aqui no papo antes de começar efetivamente o episódio e ela já disse o seguinte, estava grávida quando escrevi A Casa das 7 Mulheres. Vamos contar um pouquinho dessa experiência, que eu acho que é o teu grande livro, né? Tá aí lançando outro, a gente daqui a pouquinho vai falar sobre isso. Mas assim, é o livro que te lançou, né? Através da minissérie, depois também o livro, pro Brasil inteiro, pro mundo, né? Porque a casa já tá em muitos países. Meu grande livro, né, assim, é o meu livro mais famoso, até porque a Isso. gente não tem como comparar, né, infelizmente, né, o alcance da palavra escrita, da literatura com o alcance da televisão, da tela, que também é maravilhoso, né, eu não sou uma crítica, muito pelo contrário, trabalho com a TV, faço um monte de coisas, mas quando você fala de um país onde 70% dos municípios não tem uma livraria e todo mundo, né, tem uma tela dentro de casa, como é que você vai querer comparar o alcance de uma coisa com a outra, né? Então, A Casa das 7 Mulheres acabou se transformando num livro que quase assim, eu nasci nesse dia, tá? Inclusive, quando apareceu a data de nascimento, achei que ia aparecer ali 7 de janeiro de 2003, porque foi quando estreou A Casa das 7 Mulheres, né? Então, para mim, foi uma experiência curiosa. E quando eu escrevi A Casa das 7 Mulheres, quando eu comecei a escrever, eu recém tinha me casado, né? Sou separada há bastante tempo já, mas eu casei com o Marcelo Pires, que é pai dos meus 2 filhos. E na época, o Marcelo morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo, e eu me mudei para lá. E aí, fui morar lá, tal.
E comecei a escrever, né? Por uma série de circunstâncias, A Casa das Sete Mulheres, depois de um tempinho, sei lá, alguns meses morando lá. E era um livro, né? Eu até pensava, quem é que vai querer ler esse livro? 7 mulheres, 10 anos, trancadas numa casa do século XIX, parecia um tédio, assim, né? As mulheres esperando 10 anos a guerra acabar, enfim. E quando eu vi que eu também estava esperando, né? O João nascer. Porque eu comecei a ficar me sentindo super enjoada. E, ficava escrevendo, me dava um mal-estar, assim, tal. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha comigo. E eu tava grávida. Que ironia, né? Pois é. Que ironia, realmente, assim, porque vivenciar toda aquela história feminina, né? Através da tua escrita, da tua percepção, e ao mesmo tempo tá vivenciando algo tão profundamente feminino, né? Da alma feminina, que é a maternidade. Foi uma coisa legal, assim. Eu lembro muito de eu estar... Eu tinha um notebook e trabalhava na mesa, assim, mas chega uma hora que, quando você tá grávida, tipo, não consegue ficar muito tempo sentada, tem que ficar trocando de posição. Então eu ia, sentava na cama, assim, botava uns travesseiros. E eu lembro do processo da minha mão ir se esticando pra alcançar a tela, né? Por causa do barrigão. Que demais. E tava esperando um menino também, a espera de uma figura, né? O João. Que lindo. Tanto que eu até coloquei um personagem no livro, que é o João Gutierrez, em homenagem ao João. Então já vamos fazer essa comparação em 2 momentos agora, então, da literatura com a vida real ou com a vida materna. Primeiro, quanto tempo leva para gestar um livro? A Casa das Sete Mulheres eu demorei 9 meses, que nem uma gestação. Olha! Porém, eu comecei, né, sem estar grávida, daí eu descobri que estava grávida e terminei o livro 9 meses depois, mas o João já era um bebezinho, assim, de 1 mês e pouco, e era uma santa de uma criatura, então eu podia terminar um livro com um bebê de 1 mês, né? Ou seja, tu pariu e passou o início do puerpério ainda escrevendo. Finalizando o livro. Uhum. E como é que eu foi morava esse em São processo? Paulo. Foi tão tranquilo que não mesmo? era uma as pessoas diziam, filho dá um trabalho. Não é possível. Eu morava em São Paulo, com 3 meses a gente voltou a morar em Porto Alegre. Eu morei 3 meses num flat com o bebê. Eu nunca tive um problema, Cris. Nunca chorou, nunca nada. Assim, eu desmontei uma casa, montei outra casa com o bebê. Eu não tinha babá. Escrevi o livro. E ele tava Lancei o livro e ele ia junto, assim. E até hoje, ele tá lá. Tranquilão. E Quem aí, me cuida é ele. deixa eu te perguntar, e o segundo? Tranquilo assim? Viu? Então Aí- temos uma aí semelhança tudo aí. foi diferente. É verdade. Segundo Aí, filho. Tobias, como foi? Já estava em Porto Alegre, morava em Porto Sim, Alegre na época. morávamos em Porto Alegre. O Tobias, ele dormiu a primeira vez uma noite inteira, ele tinha 3 anos de idade. Ai, meu Sei bem como é essa história. Exato. Que O loucura, Tobias, né? O Tobias me botou até no hospital. Fiquei doente até. Mesmo? Sim, eu tive uma reação a uma vacina. Eu tomei a vacina da febre amarela, fui parar no hospital. E também uma coisa no estômago, como é? Um princípio de úlcera. Nossa, Eu privação de sono. Eu né? não dormia há Uhum. mais de 1 ano. Sim. Né? Não Sim. dormia. Ele se acordava a cada 45 minutos. E como é isso, né? Essa pauta do sono tem aparecido pra gente aqui muitas vezes, até porque hoje, né, com essa propagação de informações, hoje tem os consultores de sono, e ao mesmo tempo a gente vai percebendo nos depoimentos das mães que passam por aqui, na nossa vida de mães, né? Comparando um filho com outro, que na verdade isso não há muito uma técnica, e essa é uma opinião minha, né? Porque cada criança tem um processo de relação com o sono, né? Não, e eu acho Numa mesma casa, no mesmo ambiente, com uma mesma muito- alimentação, com a muito mesma mãe. Sim, e muito importante essas trocas. Eu, por exemplo, que passei por isso, minha primeira filha, mar de rosas, né? Também dormia 8 horas, dormiu 8 horas com 2 meses. Eu vazava leite, liguei pra pediatra, ela alcançou com 2 meses o objetivo da vida, dormir 8 horas, não vai acordar, deixa. Se ela tiver incomodada, né? Xixi, coisa, ela vai E o meu que nem despertar. mamava, porque não queria acordar. Pois é. Dormia com fome. Eu tinha que acordar com água. Já não é o meu Processo, caso. A gente tinha que botar uma xícara com água gelada, com água na geladeira. A hora de dar mamar, eu pegava um algodão, molhava na água gelada, era inverno, ele nasceu no inverno. Eu pingava na cara dele e ele fazia...
enfiava o pé. Ai, viu como é que é? Pois é, mas o meu segundo também acordava de hora em hora. E quando eu falo sobre isso, não pode, hora em hora. Sim, hora em hora. É assim, 45 minutos. Existe isso também, né? E o E Gonçalo é muito também, até os difícil 3 pra anos. mãe. A privação de sono. Também fiquei doente. E uma Outras vez eu coisas, peguei no sono porque a com ele no meu gente- colo e deixei ele cair. Nossa. Em E pé. aí, puxa a culpa, E né? peguei ele ainda no algoritmo. É? Eu também peguei. Aham. Te acordou quando tava... Quando eu perdi o peso, eu tomei um susto e ele tava caindo, eu peguei ele pelo pé. Eu assim. peguei o Francisco pelo pé também, caindo da Gente. cama. Assim, tipo, milímetros do chão. Porque dormi, peguei no sono. Claro, a gente chega uma hora que a gente não aguenta mais, né? Eu em pé, imagina. Mas aí tu Sintam-se- não tava escrevendo livro nenhum. Eu escrevi. Em algum momento tu não estava escrevendo em um algum livro? Não, momento, eu sempre mas- tive escrevendo. Sim, são- No período do Tobias, eu estava escrevendo um livro chamado Os Getka, que é uma história de uma família polonesa que eu fiz em homenagem ao meu padrinho que tinha morrido. E eu acho que, sei lá, às vezes eu me acordava dormindo em cima do computador, né? Pegava no sono, assim. Eu até falei, meu Deus, nem me lembrava que eu tinha escrito isso. Sabe, assim, eu Escrevia vivi meio uns delirando. 2 anos Fora, num assim, outro Sim, patamar, que eu nem sei o que que era, uma mistura de consciência com, sei lá. né? Porque diz que a falta de sono causa delírio, né? Então vai ver, tu escreveu várias partes delirando. Exatamente. Tudo, delírio, fome, cansaço, estresse, E escrevi irritabilidade. E escrevi livros infantis sobre o assunto, né? Tem um livro chamado Dorme Menino, outro Come Menino. Ele também Não, e comia era direito. essa a minha segunda pergunta sobre a literatura e a maternidade. De que forma tu entende ou tu entendeu no teu processo criativo que a maternidade acabou Inspirando. inspirando ou influenciando a tua escrita, seja na construção de uma personagem, quer dizer, descrever uma mãe antes de ser mãe ou descrever uma mãe, uma mulher e o processo da maternidade depois? Todas as experiências que a gente vive, né? São usadas quando você faz ficção, né? Quando você escreve um livro, você tem que ser outra pessoa, fazer o processo simpático. Tanto ser a Anita Garibaldi, que teve 5 filhos, morreu grávida do 5º, quanto ser o Giuseppe Garibaldi, que é um homem. Você tem que ver o que me aproxima do personagem, não o que me afasta, senão não, né? Tem que entrar pelo caminho mais simples, né? Evidentemente que uma coisa tão transformadora quanto ser mãe mexeu muito comigo. Ficou muito mais fácil eu escrever sobre os processos afetivos que envolvem a família, né? Mas o que mudou muito, assim, para mim foi que eu nunca tinha escrito livros infantis. E aí, com os meninos crescendo, assim, primeiro o João, né? E depois o Tobias, eu acabei escrevendo, sei lá, acho que 12 livros infantis. 12? E hoje eu não escrevi mais nenhum, agora que eles não são mais crianças. Agora, quando Parei. vieram os netos, aí tu vai... Provavelmente eu vou escrever para eles. E tu vê, isso certamente é uma resposta para nossa pergunta, né? O que se transformou É na verdade. tua vida profissional, esse olhar da escritora para esse universo. É, porque na Infanto, verdade, juvenil. quando tu cria uma criança, né, tu redescobre um olhar, assim, tipo assim, ai, uma formiga, né, aquelas coisas das crianças, tudo qualquer coisa minúscula pode transformar, né, o dia. Então, eu acabei olhando para isso, por vários motivos, né. Eu comecei a escrever livros infantis porque o João, meu filho pequeno, mais velho, mas que era pequeno na época, ele sempre gostou de livros. A gente tinha uma casa e tem uma casa com muitos livros, o pai dele e eu, né? E ele vivia com livros em volta, e a gente lia livro, vamos dormir, ler uma historinha, né? Sempre assim. Então, ele tinha uma noção meio equivocada que eu estava em todos os livros que ele lia. Tipo assim, Olha. ele abria a orelha, não é tu, sabe? Ele ficava, um amor. Aí, só que ele começou a ver que os livros que eu lia pra ele, nunca eu tava. Aí um dia ele falou, vem cá, por que tu nunca não escreve um livro, só lê livro dos outros pra mim? Não vai me ler um livro teu? Daí eu escrevi o primeiro livro infantil, que é Todas as Coisas Querem Ser Outras Coisas, sobre a criatividade das crianças, né? Tipo, você dá uma boneca, eles brincam com a caixa, né? Eu me arrepiei. O Gonçalo, Muito o lindo. Francisco e a Mercedes adoram brincar com as caixas, né? E é como que olhar, né? Totalmente ela vai lá para a infância para falar sobre algo que se desperta efetivamente na infância e que é super importante para a construção da vida adulta, que é a criatividade. Exato. Daí, né, daí eu escrevi, esse foi o primeiro livro. E vários livros infantis vieram da experiência e da vida mesmo, né, com os meninos. Tipo, quando eu engravidei do Tobias, eu escrevi
vai ter um irmãozinho, naquelas áreas. Aham. Semente de gente, né? Então, tipo assim, bom, como é que nasce um irmão? O que é um irmão, né? O que é uma irmã, sei lá, enfim. Aí depois, quando nasceu, daí era o menino e seu irmão, e assim foi indo. E teve um livro que eu escrevi que chama O Menino Paciente, que foi quando o João, com 5 anos, ficou na UTI entre a vida e a morte, né? E aí eu acabei. E ele que pediu pra eu escrever também. Ele Letícia. pediu? Sim. Esse é um processo maluco, Um assim. processo muito difícil, hein? Nossa. O João, meus filhos são super saudáveis, tá? Tipo assim, nossa, graças a Deus. Mas o João, quando tinha uns 5 aninhos, ele, no tempo que ele era bebê, não tinha vacina para rotavírus, tá? Então, ele estava na escola e rolou um surto de rotavírus e ele se contaminou, né? E ele ficou muito mal, assim, teve muito vômito, ele ficou desidratado, um febrão absurdo. E a pediatra, né, deles, que cuidou dos dois sempre, disse, vamos pro Moinhos, tem que ficar lá, tem que tomar soro e tal, fomos. E quando a gente chegou, eu sozinha, o Marcelo, nesse período ainda estava trabalhando em São Paulo. Quando eu fui com ele, né, tipo, vou ficar lá 2 horas na emergência e tal. Não, a gente quase virou 24 horas. E a febre dele não baixava. E tanto que chegaram a aviltar a possibilidade dele estar com meningite. Enfim, foi uma coisa. Mas no final do dia, não era meningite, não era nada. No meio da noite, lá, quando já ia fechar quase 24 horas que a criança estava lá, a pediatra, que por sorte era diretora na época da UTI pediátrica do Moinhos também, ela desceu lá e falou, eu vou autorizar pessoalmente que ele vá embora da emergência mesmo com febre, porque não é bom ele ficar aqui, não tem nada Sim, grave, fragilizado. vamos para casa, né? Vai fazer todo o protocolo e tal, e ele vai para casa. E nós voltamos, né? Nessas alturas o pai dele já tinha pegado um avião e vindo, a gente voltou para casa. E ele melhorou um pouquinho, assim, né? Isso foi numa sexta. No sábado ele acordou ainda meio fraco, mas daí já tava melhorzinho, comeu lá um caldinho, né? E tá. No domingo, ele começou a fazer assim. Todo tempo ele tossia, uma coisinha estranha. Assim. Mas tava aparentemente tranquilo. Ele foi sempre uma criança super tranquila e saudável e nunca chorava pra nada. Tu continuava lá com aquele jeitinho dele. E aí o Marcelo precisava voltar a São Paulo, ele tinha que trabalhar domingo à noite, ele pegou o avião. Na segunda pela manhã eu levei, como ele estava, e também para fazer uma revisão de tudo aquilo, ele foi à pediatra e ela examinou ele e falou, olha, apesar dessa tossezinha, o pulmão tá limpo, às vezes o rotavírus sai do trato estomacal, vai para as vias aéreas, pode causar uma gripe forte, vamos observar, né? Tá bom. Voltei com ele para casa e ele... triste, assim, sabe? Eu me lembro que uma amiga minha chegou lá e falou assim, essa criança tá triste. Ele não se mexia muito, assim, ficava ali vendo o desenho lá do Discovery Kids e tal. Tá, mas sem febre, né? Aí, no meio da noite, ele foi a 41 de febre. E não parava em pé. E aí, eu peguei a criança, enrolei numa coberta. A minha sogra estava dormindo comigo, né? Diz que sogra é para sempre. E a minha, eu quero que seja, porque é uma avó, uma deusa de pessoa. Nós nos tocamos pro Moinhos. Bom, eu achei que o guri ia ganhar um antibiótico, assim. Quando a gente chegou lá, que levaram ele, começaram a chamar um monte de médico. Bom, conclusão, o João estava com estafilococcus nos pulmões. 1 pulmão e meio já. E quase em septicemia, assim. Foi um horror, direto para UTI e tal, já queriam abrir ele. E daí eu me lembro que a minha pediatra, por si, inclusive, foi correndo para lá, era a diretora da UTI. E ela chegou ali para mim e falou, olha, eu vou ser bem sincera contigo. Tudo pode acontecer nas próximas 48 horas. E ainda não tinha tido, a gente está em Porto Alegre, né? Não tinha reforma do Hospital Moinhos de Ventos, ainda não estava nessa estrutura que a gente conhece hoje. Na época, você estava ali naquela sala de emergência, bem dava para aquela descida da Ramiro, né? E eram 6 da manhã e passava muito caminhão, assim. E eu ali sozinha, ela falou, tudo pode acontecer. Eu lembro que eu pensei, bom, se ele morrer, eu vou me jogar embaixo de um caminhão, né? Para casa que eu não volto. Não volto. Tá. Decidido isso, vamos para... Decidido e o fim da minha vida. Decidido o que eu vou fazer. Se der tudo errado, vamos cuidar do guri, né? Tá, daí o pai dele, que coitado, demorou, não tinha voo. Mas, bom, enfim. A criança ficou na UTI, né, mal. Mas, por sorte, ele tinha 5 anos. Se ele tivesse 20, provavelmente ele já teria morrido mesmo, ela disse. E tá, daí foi aquela coisa, 500 antibióticos, né? Aos poucos ele começou a reagir, né?
E aí, eu me lembro que na primeira noite, eu tinha chegado lá de madrugada, a minha pediatra chegou e disse, você não vai dormir aqui hoje, né? É uma ordem, quem dorme é o pai. Tu já tá aqui há 20 horas do lado dessa criança, tu vai pra casa, tá? E eu, tá, né? Daí ela pegou e deu um monte de remédio pra dormir pra toda a família. Falou, tu vai dormir na tua mãe, todo mundo vai tomar esse remédio, assim, coordenando tudo, e amanhã a gente se fala. Tá bem. Daí eu fui pra casa, todo mundo chorando, todo mundo, a única criança da família, tava todo mundo Meu em Deus, pânico. não consigo nem imaginar. É. E aí, tá, todo mundo tomou um remédio e todo mundo capotou. E eu me acordei no outro dia, às 8 da manhã, né? E o que será que aconteceu, né? Conhecendo bem meu ex-marido, eu sabia que se tivesse acontecido alguma coisa, ele não ia me ligar no meio da noite, que não ia mudar nada. Gurias, eu peguei o telefone, tinha que ligar, porque tem, né, UTI, nem tinha celular direito ainda, como a gente tem hoje, mas igual não pegava lá dentro. Então, você tinha que ligar para o número interno da UTI. E daí, enquanto aquele telefone chamava, assim, né, eu, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E daí, o meu ex-marido veio e falou, tá tudo bem. E daí ele se recuperou, né? E Mas ficou... imagina o que passa na cabeça de uma mãe com um filho de 5 anos. Bom, com um filho em qualquer idade, numa UTI, né? Entre a vida e a morte, eu acho que isso é... É uma coisa terrível. Na minha cabeça passou o seguinte, eu acredito, sim, escritora é um bicho meio louco, tá? Que às vezes a gente escreve coisas que acontecem na vida real. Ah, tu me contou essa história. E que às vezes, eu só não sei muito bem se tu antecipa coisas, tipo, como se tu estivesse com um farol ali, tu tá pensando sobre... E pá, puxa alguma coisa. Capta. Sabe? Capta. Que tava lá na frente. Ou se tu meio que provoca ao corpo, dá palavras para aquilo, não sei. Eu, naquele período, estava escrevendo um romance que é a história do meu avô polonês. Uma ponte para Terebim. E o meu avô, ele veio para cá antes da guerra, tá, fugindo do Hitler, e ele não era judeu, mas tinha morado na Alemanha, visto que a coisa não ia, né? A gente sabe quando as coisas estão perigosas. A gente sabe. E ele veio para cá e teve um filho. Primeiro filho dele, e naquela época o Getúlio era presidente, não podia botar nomes europeus, né, nomes estrangeiros. E meu avô se chamava Jan, que é João em polonês, e todos os homens da família dele, homem da família, geração, era uma tradição de desde sempre receber esse nome. Então esse menino ia se chamar Jan, mas ele não pôde, botou então em português, João. Depois, meu avô lutou na guerra, enfim, desembarcou na Normandia, sobreviveu, voltou, esse menino morreu de um câncer. E eu estava escrevendo, e ele teve outros filhos, tal, né? E o meu João, foi o primeiro menino que nasceu na geração, né? Eu só era a neta mais velha, tal. E eu até quis botar Ian, e o meu ex-marido falou, né, vamos botar um nome brasileiro, vamos botar João, né? E eu botei João, botamos João. E eu estava escrevendo esse romance no período em que o João ficou doente. E estava escrevendo, meu ex-marido no meio se mudou para São Paulo por causa de um trabalho assim que tinham chamado que era inegável. E o meu avô foi para a guerra, deixou, tipo, as coisas foram acontecendo. Eu fiquei sozinha com ele, que nem a minha avó ficou sozinha com o Joãozinho dela. E eu estava escrevendo uma cena que a minha avó estava na UTI com o menino muito mal. 2 dias depois eu estava na UTI com meu filho muito mal. Nossa. Aquilo foi uma coisa que me abalou. Foi a primeira coisa que passou na tua cabeça? Sim, que a culpa era minha. Não, porque, né, a gente já falou inúmeras vezes, não só nós falamos, mas assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Imagina essa situação de ter escrito, estar escrevendo e passar pela situação. De repente eu era minha avó. Mas vocês reescreveram a história, né? Com um final feliz. Que Sim, coisa. O João ficou mais de um mês no hospital, né? E saiu do hospital. E um dia, no meio de tudo isso, quando ele já começou a melhorar, que ele já tinha saído da UTI, ele tinha que fazer um raio-x manhã e tarde, né? Para acompanhar o negócio do pulmão. Só que, assim, enquanto ele ficou no hospital, eu acho que a gente teve uma sabedoria que era... Ele ainda é uma criança mesmo, todo mal, talvez podia morrer, mas ele ainda era uma criança. Então, a gente tentou transformar aquela rotina ali, aquele cubículo da UTI, num lugar de criança. Sim. Então, por exemplo, quando ele pôde começar a se alimentar, ele precisava muito comer. Ele emagreceu, assim, acho que ele
14, 15 quilos com 5 anos. Ele ficou assim, uma criancinha, tivesse saído de Auschwitz, tá? Então, ele não queria comer, né? Daí eu fiz por exemplo, toda criança quer ganhar alguma coisa. E naquela época ele queria ganhar um binóculo, uma pista de Hot Wheels e não me lembro uma luva de boxe. E aí eu peguei e fiz assim, bom, então tá. Então, uma xicrinha de caldinho de feijão é 10 pontos. Um suco de laranja é 5. Um danoninho, né, tal, as coisas que ele podia, né, aqueles que podiam comer. Uma pista de Hot Wheels é 50. Então, tem que juntar os pontos. Vamos juntar pontos pra tu ganhar teus presentes, né? E daí ele foi comer. Então, tudo a gente inventava. Então, ele tinha que fazer raio-x. Daí, você entra naquela sala, bota aquela coisa de chumbo todo dia, o guri apavorado, de todo dia, todo furado, todo cheio de cano. Eu falava, meu filho, é sala do espaço. Né? Pode ser que venha aqui um ET, um extraterrestre. Nada como ter uma mãe escritora para solucionar as angústias de uma criança na hora de transformar a vida é bela, assim, sabe? É. E aí a gente tava no elevador indo, e ele só ia comigo, tinha uma mania que só. E daí ele falou, mãe, tu tem que escrever um livro sobre isso. Daí eu pensei, meu Deus, ele nem tá sofrendo, sabe? Quem tá sofrendo sou eu. Que é qual livro esse? O Menino Paciente. O Menino Daí ele falou, Paciente. só por favor, não pode ter injeção. Porque todo dia, né? Ele tinha que tirar o sangue várias vezes por dia. Daí eu escrevi O Menino Paciente. Começa assim, esse livro não dói, ele não pica, ele não tem agulha. Né? Daí vai contando a história do hospital, porque o que eu percebi, né? Você tem um filho, daí, a fazenda, a praia, a casa da vovó, não sei onde, vamos pra Ninguém lua. prepara. Ninguém vai pro hospital é no livro. verdade. E as pessoas vão para o hospital, por quê? Porque a mãe vai ganhar filho, o vovô tá doente, o pai pode estar com problema, a criança pode ficar doente, o hospital é um lugar para ficar bom. Ou seja, a vivência da maternidade, a vivência com teus filhos, acabou também te questionando de uma certa maneira que universo é esse que a gente acaba criando na ficção, o quanto ele não, para as crianças, muitas vezes ele não contribui, né? Ele deixa falhas, Deixa né? falhas. É. E aí eu fiz esse livro, o Marcelo me ajudou, né? Ele voltou para casa, ficou tudo bem. Eu comecei o livro, mandei pro Marcelo, ele continuou, eu continuei, a gente fez o livro juntos. Marcelo, vou fazer a pergunta do telespectador, do podcaster. Ele também é escritor. O Marcelo também escreve. Eu vivo da palavra da ficção, mas o Marcelo é publicitário e ele, quando eu conheci, era autor de vários livros infantis, né? Inclusive um que foi super um sucesso, chama Liga e Desliga, que é a história de uma televisão que ficava assistindo um menino sem parar. A televisão eu assisti. Aí tava a com mãe, várias dicas de a livros. mãe de Mitsubishi e o pai na Sony, que eram os pais dela, a televisãozinha. E daí eles tinham que fazer a televisão, desligar o menino, né? Vai fazer alguma coisa televisão, para de ficar olhando pra esse menino. Que baita livro pra ler hoje em dia, né? Mas hoje lindo. a mãe podia se chamar Ai e o pai iPhone, né? Nossa. Mas o Marcelo também escreveu um livro sobre o celular. Ai, vamos ter que dar as dicas hoje aqui. As Sim. dicas hoje vão ser os livros infantis de Letícia, claro, o livro novo, e o livro os livros do verdade. Marcelo. Mas, Letícia, que importante esse teu relato, porque realmente a gente aqui falando para todos os momentos, né, das mães, e muitas mães passam por esse momento de uma doença, de ter que estar no universo, né, dentro de um hospital, que é um lugar, como tu falaste bem, para a pessoa se recuperar, para a pessoa ficar bem. E o quanto é importante que desperta dentro da mãe, dentro da mulher, recursos para poder facilitar para os filhos, né? Então, acho que isso geralmente uma boa as pessoas pontuação. no espaço hospitalar, né? Principalmente quando é com os próprios, elas estão tão mal que elas esquecem que elas têm que a criança ainda é criança. Criança doente é criança. Então, depois que o livro saiu, a gente lançou ele no Moinhos de Vento até. Com todas as enfermeiras e os médicos que estavam na UTI, tudo, assim. A gente fez um evento lá. E eu fiz durante um ano, eu fui nos hospitais, né? O Hospital do Câncer Infantil, o Hospital do Coração, todos os hospitais que me chamaram para contar essa história para as crianças e para as mães. Né? E que recurso tu acabou criando a partir da tua vivência materna, né? Para também ajudar as mães, né? Sim. Dar um suporte tanto para aquele momento ali, né? Até eu tenho certeza que esse teu depoimento hoje aqui, para muitas mães que talvez estejam passando por uma situação assim, tá dando energia e mostrando o quanto a gente realmente encontra lugares dentro de nós mesmas, né? Que eu acho que isso nasce com a maternidade, né? A gente, de uma certa maneira, sempre coloca a nossa dor,
né, em segundo plano, em função da quando dor um do filho. Uma tá fortaleza, doente, né? Uma É. fortaleza. E também que como as mães conseguem, e geralmente, né? Há muitos casos, não geralmente, mas há muitos casos de transformar essa dor em algo pro mundo, né? Em trazer conforto para muito mais pessoas a partir da tua vivência. Sim, É. A gente vê essa recorrência, né? De Paula da ações. Isabel Allende. né? Exatamente. É, aham. Não, a gente tem aqui a da Fundação Gonzaga, agora me escapou o Sim, nome. sim. Diza? A Disa, que é uma outra história, um outro desfecho, mas é um trabalho lindo que é realizado. Mandar E, um beijão enfim. pra tia Diza. É, a tia um Diza, que o Juliano Pois chama de tia eu Diza, tava porque fazia tentando me parte lembrar da isso, fundação. é. Mas realmente citou a Isabel, a própria Isabel Allende, né? Que é, enfim, uma escritora incrível. No E- momento e- de terror e dificuldade de perda, escreveu um livro, né? Até tem a série Isabel, e aí e no livro ela conta isso, que um dia ela estava num evento, assim, e vem uma mulher e fala que ela previu o futuro e tal, que olhou para ela, deixa eu olhar a tua mão. E olhou a mão da Isabel e falou, vai acontecer tal e tal coisa. Ela tinha 2 filhos. Um dos teus filhos vai ser conhecido no mundo inteiro. E era por causa do livro que ela escreveu. Ela escreveu Paula e Olha. depois, né, o Cartas pra Paula, né? É. Que tem também uma compilação das cartas dela. E Paula é uma coisa, né? Eu me lembro, foi um dos livros mais marcantes que eu já li na minha vida, assim, de ler e chorar compulsivamente lendo, porque ela escreveu, pra quem não sabe, né? Uhum. Sentada ao lado da filha Sim. na UTI. na UTI. Em coma. É. Enfim, literatura para transformar, né, sentimentos e também para as autoras, né, para de uma maneira também aprender a lidar com esses sentimentos. Na verdade, a gente escreve também, né? Pra se resolver na vida, Sim, né? É isso. terapia, né? Olha, eu escrevo por vários motivos. Eu escrevo pra me vingar da vida, quando ela é muito cruel. E ela é muito cruel também, né? Escrevo pra guardar a vida, né? Pra guardar as coisas legais que aconteceram. Tipo, quando eu ia me divorciar, eu falei, vou escrever um livro sobre isso, entendeu? O meu casamento vai ficar guardado em algum lugar, né? Olha só. Escrevi, Navegue a Lágrima, se chama. Escrevo pra corrigir, quando a vida é muito injusta também, né? Corrijo ela. E pra lembrar, porque a gente tem que lembrar. História do meu avô polonês, eu escrevi pra lembrar, né? Isso não pode acontecer de novo. E Isso também Pode falar. vai. Não foi até para que teus filhos conhecessem essa história, Também, né? Também foi pra motivado guardar, para né? isso, Também, né? mas assim, pra guardar, para eles conhecerem e entenderem Uhum. De onde da que é. onde eles vieram e por que eles vieram, né? E que isso não se repita. E também para trazer pautas importantes, né, como esse teu trabalho mais recente, que hoje a gente tá todo mundo de cor de nós rosa viemos aqui também pela importância, né, do tema. do Outubro Rosa. E quando pensamos assim, precisamos trazer alguém para também falar dessa pauta, a gente pensou que era muito legal te trazer, né, Letícia, porque, enfim, transformar isso também, né, numa história de ficção e trazer isso para uma realidade imaginativa, criativa, eu acho que também é importante porque tu acaba de uma maneira até leve, né, falando de questões importantes que é amanhã será um dia melhor, uma história real contada pelo fio de ouro da ficção, né, de uma mulher que descobre que tem câncer de mama depois de dar à luz, olha só o quanto essa pauta está relacionada conosco, a filhos gêmeos, Um né? casal de Da gêmeos. onde veio essa Então, ideia? História real, né? Nessa ideia, não, nessa história, assim, veio até mim. Então, assim, a gente estava vivendo a pandemia no ano passado, logo que tava todo mundo, teve um verão, assim, mais né, com cuidados, mas enfim. E aí, em março de 2021, trancou todo mundo em casa, né? Você não podia nem comprar um pano de prato no mercado, porque não era artigo fundamental. Bom, eu tava lá, trancada como todo mundo, naquele momento de terror. E, embora minha família tenha vindo da Polônia, a aculturação é rápida. Uma das minhas irmãs, minha Dinda, ela é mãe de santo, ela dá umbanda, eu sou filha de Ançã, tal, adoro. E a minha Dinda, ela tá no livro, ela tem um dom, assim, ela vê coisas e diz e vê. Tá? Tanto que as sobrinhas passaram a vida azucrinando ela, assim, pra ver os namorados e tal. E ela tem esse poder mesmo. Todo mundo conhece ela, assim, às vezes tá com problema, vai lá, por favor, me diz aí, olha aí, tal, nas cartas. E eu tava em casa, e ela mora com a minha mãe. E ela me Puder ligou. deixar o telefone dela depois. Ó. O nome dela é Maria Alíssimas. Maria em polonês é Marisha, então todo mundo chama ela de Marisha. Então ela me ligou e falou: oi, Dinda, era uma segunda, terça de noite, sei lá. E ela falou: eu tenho um recado para te dar.
E daí eu falei, até achei que era da mãe, né? Daí eu falei, que a mãe mandou dizer? Ela falou, não foi a mãe, foi a Oxum. Oxum é um orixá, né? Um orixá feminino, né? Do amor também, do dinheiro, da água doce, assim. E eu falei, ela não me liga assim para dar recados de orixás, né? Eu até brinquei, olha, eu sou filha de Ansan e tal. E ela falou, não, mas a Oxum mandou um recado para ti, eu tenho que te dar. Vai aparecer uma história de amor para tu contar e tu conta. Eu disse, como assim dela? É trabalho? Tu conta. Tá bem, desliguei, achei aquilo meio curioso e tal, fui dormir. No outro dia, de manhã, perto do meio-dia, começo da tarde, não sei, o meu filho estava tomando banho e uma das manias que meu filho pequeno tinha desenvolvido na pandemia era ficar no banho horas. Então, eu tinha que ficar ali do lado, tipo assim, olha a água do planeta, desliga o chuveiro até que você vai, né, erguendo o tom de voz, aquela coisa. E eu tava ali já, vamos sair do banho, Tobias, não sei o que e tal. E eu olhando o celular. E nisso, entrou assim, eu recebo um monte de mensagens de pessoas que eu não conheço. Na pandemia, então, nossa, as pessoas estavam lendo mais. E veio uma mensagem assim, oi Letícia, o meu nome é Alberto, você não me conhece, mas eu perdi minha esposa há 9 dias. Né? Ela morreu de câncer e eu fiquei com 2 bebês gêmeos para criar. E foi uma história, eu queria te contar a nossa história de amor, também de luta e de coragem. Sério. Tô toda arrepiada. Eu fiquei também. toda arrepiada. Esqueci do chuveiro, assim, sentei na cama. Parece que naquele dia Tobias tomou o banho mais longo de sua vida. O banho ficou lá no banho. Aí eu sentei no quarto do meu filho mais velho, que é a pessoa mais ponderada da residência. João, olha só. Daí contei tudo. Ele, mãe, eu disse, meu filho, o que eu faço? Dele, responde, né, mãe? Sim. Depois tu vê. E daí eu respondi, oi, Alberto, né? Obrigada por me procurar, tal. Eu não sei, dele eu gostaria de escrever essa história. Não sei se eu gostaria que fosse tu, mas se não, eu disse, eu não sei se eu posso escrever tua história, se sou eu a pessoa ideal para escrever tua história. Mas se tu quiser conversar, né? Eu te recebo na minha casa. Apesar da pandemia, tu podes vir aqui, tá todo mundo bem, tal, a gente fica na varanda e eu converso contigo. Eu só não sei se tu tá preparado para conversar, porque tu disse que a tua esposa morreu há 9 dias, né? Sim. E ele falou, não, eu tô. E ele foi na minha casa. E me contou a história dele. E me mostrou os 2 filhos lindos, incríveis, a história daquela mulher. E a gente acabou se organizando e eu escrevi aquele livro por todos os motivos do mundo, né? E também para as crianças crescerem e saberem quem foi a mãe delas, né? Uma mulher que foi muito corajosa, que descobriu um câncer de mama e que depois descobriu que era um câncer muito raro, ou seja, não tinha tratamento que resolvesse, que controlasse assim, o desenvolvimento da doença, que lutou de todas as maneiras para estar perto dos filhos, bebês, né? Tanto que já tinha a tecnologia da touca gelada lá, que tu usa para não perder né? Não perder tanto cabelo e tal. Só que para você fazer isso, tem que ficar mais 2, 3 horas no hospital. E ela abdicou disso, porque era 2, 3 horas longe das crianças, né? Quantos anos tinham os filhos? Quando ela descobriu, 6 meses. Nossa. E agora então eles completaram 3 anos. Sim, Sim, muito em rápido. menos de um ano, a Vanise faleceu. E ela lutou. Câncer de mama. É um câncer na mama, porém um câncer de origem neuroendócrina que se desenvolveu primariamente na mama, que é uma coisa muito rara e que foi pegando os médicos de surpresa, né? Porque até chegar à conclusão que era isso, por que não reagia a nenhum tratamento e tal? Ela sofreu demais, assim, ela fez bom, né? Todas as cirurgias possíveis, ficou, né, perdeu o cabelo, uma mulher que era linda, ficou, né, bastante, assim, machucada, né, por tudo aquilo, e cuidando dos filhos. E eu, inclusive, no meio do período de tratamento dela, eles tentavam de tudo, eles foram a um especialista, um brasileiro de câncer neuroendócrino e tal, em São Paulo, e eles foram até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida para pedir. E eu fui com ele depois, nós fomos juntos, né, e eu via várias fotos dela na frente da Santa Aparecida. E daí, não sei se vocês já foram lá, uma experiência impressionante. Na minha frente, assim, você entra num nicho para chegar na Santa, né? Então, todo mundo vai caminhando, cada um tem ali uns minutinhos para. Sim. E tem um receptáculo, assim, onde você pode botar uma carta, um retrato, enfim, o que você quiser. Na minha frente tinha um rapaz, jovem e bonito,
com uma roupa de bicicleta, assim. Muita gente vem de bicicleta, vem caminhando, Vai vem de fazendo, joelho, pagando né? promessas. E ele parou na frente da santa e começou a chorar copiosamente. E tirou, assim, de um bolso, uma foto de uma moça jovem também, que podia ser mulher dele, namorada dele, irmã dele, não sei, linda. Botou aquela... E eu ali, né, bisbilhotando, botou aquela foto. E eu fiquei pensando, será que ele tá pedindo? Será que ele tá agradecendo? Né? Porque lá é uma coisa impressionante aquele lugar, assim. E quando chegou a minha vez, né, que eu parei ali, eu pensei, eu não tenho nada de... Óbvio, né? Quero coisas, mas assim, meus filhos estão saudáveis, eu tô saudável, minha família tá saudável. O que que uma mãe que sabe que vai morrer pede aqui, né? Na frente dessa santa, com 2 crianças, né? Que não tem nem 2 anos em casa, né? Acho que pede tempo, né? Acho que pede para trocar a fralda, pede para escovar os dentes, pede para ler uma historinha antes de dormir, pede para ver trocar o dente, pede para ver aprender a andar de bicicleta sem rodinha, pede para ajudar a alfabetizar, né? Ela era professora. E uma coisa assim, esse livro então eu escrevi, ele conta a história da Vanise e também de alguma maneira, né? Eu me misturo no livro, até porque que eu estou escrevendo esse livro, conto a minha experiência de ir até lá, conto tudo. E tem uma coisa, né? Esse casal, eu não quero entregar o livro, porque eu gostaria que as pessoas lessem. Sim, que vai ser lançado agora, né? Mas, hoje. assim, de alguma maneira, eu tento corrigir algumas coisas que a vida não deixou, sabe, na história. Mas é um livro sobre coragem e sobre maternidade, né? É um livro sobre uma mãe, né? E sobre um amor também, porque, gente, eu recebi eu entrevistei muitos médicos e recebi vários dados, né? E um dado da Sociedade Brasileira de Mastologia: 70% das mulheres com câncer de mama são abandonadas pelos seus companheiros ao longo do tratamento. 70%. Tá? E mais, né? O câncer de mama é a doença com maior incidência entre as mulheres, né? No Brasil, de cada... Agora eu não sei o dado direito, não vou dizer assim, mas é muito alta a incidência, né? E você vê, assim, que esse rapaz, o Alberto, esse homem, né? Esse é um homem. Esse é um homem. Cuidou dessa mulher, fez tudo por ela, esteve do lado dela todo o tempo. E ele disse, Letícia, eu via as mulheres chegando para se tratar, no começo sozinhas, com alguém, com o marido, e depois sozinhas. E ainda pediu para alguém contar essa história, né? Perpetuar essa guardar história. Essa história. Nossa, essa que história incrível. de amor. O livro chega quando? Bom, nós estamos gravando isso aqui em outubro, né? De 2022. Olha, que emoção, Outubro gente. Rosa, também para alertar, né? Pra Também trouxemos essa pauta para pensar. Os exames estão ok, gente? Os exames de vocês estão ok? Fiz os meus essa Vamos semana. fazer, quem não fez, eu até quero trazer um depoimento aqui de que esse ano eu fiz a minha primeira mamografia, né? Porque em função das gestações, né? Uma logo atrás da outra e os períodos de amamentação, eu parei de amamentar um filho quando engravidei do outro, né? E aí, com 42 anos, que é a idade que eu tenho agora, procurei a minha gineco e fui fazer os meus exames de revisão e disse pra ela, né? Não fiz ainda a mamografia, tinha feito uma eco mamária, ela disse, não, vamos fazer a eco e tu vai lá e se a médica achar que é possível, né, pela situação da mama, porque acontece, quando tá amamentando, as glândulas mamárias acabam ficando muito inchadas. Se for possível, no momento, tentar amamentar antes e fazer o exame. Fiz o exame e apareceu um nódulo, né? Enfim, eu tô trazendo esse depoimento aqui porque eu acho que é super importante, porque eu nunca havia feito, né? Foi bem recente. E eu fui até a mastologista, ela me indicou uma mastologista, levei o exame, ela me disse, olha, o teu nível, né, de periculosidade tem um nível ali, né, eu não vou saber... Né? Birrades, exatamente. Não é tão... Mas ele traz dúvida. Então, assim, a gente pode fazer um acompanhamento, pode fazer uma punção. Eu optei naquele momento por fazer uma punção, porque acho que o diagnóstico precoce talvez seja a coisa mais importante, né, e por isso, quando a gente fala... Tem pessoas que pensam... Olha, não vou fazer o exame, porque a gente vai no médico. Tem muita gente que pensa assim, né? Principalmente as pessoas mais velhas. A gente vai no médico e a coisa aparece, Sempre né? acha. Não, gente, a enfermidade, se ela tá ali. Então, quanto antes tu puder, né, descobrir... Diagnosticada assim, é uma doença super curável. Exato. Na minha situação, não era, né? Era um cisto, enfim, que pode desaparecer. Eu Não era, tive não era nada sério, né?
Mas eu, enquanto não fui descobrir, porque pensei naquele momento, se for algo, eu quero começar a me tratar logo, o mais urgente possível, Sim. né? Porque eu quero ficar viva, né? Então, É. acho que isso é um Às vezes depoimento. por medo, né? Medo do que vem pela frente. Enfim, Então, a fica pessoa se esse- retrai e não esse- faz, né? Esse depoimento aqui é mais um alerta para a gente fazer os exames, né? Enfim, e a gente aproveitar não só em outubro, mas em novembro, em dezembro. Outubro é o mês da conscientização, É. mas isso não significa que a gente não tem que pensar durante todo o Eu ano acho que sobre a isso. ideia do Outubro Rosa é justamente para pontuar, né? Para pessoa lembrar mesmo, para ficar bem marcado. Poxa, é a época de eu fazer. E é bacana um calendário. Exatamente. Caso, existem casos que são pedidos exames de 6 em 6 meses, né? Mas É. como se a orientação for anual, aproveita outubro e faz, né? Cuida de ti. E eu acho que esse momento que a gente está tendo aqui, claro que a história dela foi uma história, né? Um câncer raro, como tu falou. Não, mas é a uma gente sabe que a história cura, rara, a cura, ela tá, Sim. né? Ela tá muito presente. Quando uma mulher chega com câncer diagnosticado cedo, ela vai sair, muito provavelmente, a Sim. chance ela vai ser curada, ela vai ser bem. Vitoriosa. É um processo difícil, como qualquer outro, né? De qualquer doença você tem que tratar, mas a cura tá ali, né? A Cláudia Bartelli, né, também lançou um livro agora há pouco, também Verdade. trazendo as vivências, depoimentos dela. Enfim, nós temos outros depoimentos de outras colegas jornalistas, né? A própria Alice Bastos Neves, a Cristina Ranzolin, a Duda, agora há pouco Duda tempo, né? A Strebe, Duda é, Strebe. Enfim, jornalista. pessoas que compartilham essas vivências justamente para conscientizar, né, as pessoas e mostrar que é possível se curar, Sim, né? a cura tá aí, gente, Exatamente. cada vez mais fácil. O que acontece é o seguinte, né? Quem tem que fazer o exame. E é uma doença de alta incidência, não é? Ninguém pode se sentir menor, né? Nem diminuído por ter. Tem que cuidar, tem que tratar. Ou achar que consigo não vai acontecer, né? E quando receber o diagnóstico, não se diagnosticado vitimar. cedo. Lutar, né? E Resolve. um beijo trata. para todas as vitoriosas. Beijo. É. Uma Vou te vocação servir um de vida. suquinho. Ai, por favor, eu já trouxe o copo. Por favor, né? Que a gente tá aqui Sentindo tomando o nosso falta. suquinho Eu Aliança. Vamos te oferecer um suquinho Aliança. Aliás, Tomara que é. a gente sempre dá Serve de... aqui primeiro. Sabia que a gente serve assim? Não é com a coisinha ao contrário? Não, então isso são descobertas que a gente teve aqui com o suco de uva Aliança, que é... Na verdade, o Guilherme, que faz aqui com a gente o podcast, nos indicou. Eu sempre me virava na blusa, né? E ele sabia que essa caixinha foi feita para servir ao contrário, que daí eu acho que entra o ar por um lugar e não sei o quê. Suco sem açúcar. Delicioso. Fazendo podcasts e aprendendo. Fazendo Viu? podcasts e aprendendo. Vamos. Eu gosto sempre de contar 90 anos, né, da Vinícola Aliança, e é uma cooperativa onde tem muitas mulheres, né? Então, assim, sempre fazer essa menção a elas, porque eu acho que as mulheres, as mães, são sempre muito importantes nesse processo de sucessão familiar, de construção de negócios de família, né? Então, sempre gosto de ressaltar isso da Vinícola Aliança, que me encanta. Saúde. Saúde. Temos aqui a versão, ó, para levar de lanche para as crianças. O meu filho Ou pros falou esses adultos dias e assim, adolescentes, tá? mãe, o meu veio sem o cabo. Cabo Ah, seria o cabo. o canudo. Aliás, eu vou Isso também, compartilhar. né? As crianças falam é um cada amor, coisa. Gonçalo explicou do canudinho que tem que botar, não sei o quê, mas aí eu fui pedir pra ele gravar um vídeo, né? Isso eu vou botar na internet o vídeo fake, porque na verdade eu pedi, tá, filha, então faz o vídeo pra mãe, né? A gente querendo transformar a criança no digital influencer e usar a criança pra Sim. fazer a propaganda. Tu faz o vídeo, então. Não, eu vou só pegar da geladeira e botar na geladeira de volta. Foi só o que ele fez. Não teve jeito. Mas o nosso suco de uva Aliança anuncia os nossos quadros e a gente quer mostrar agora, por favor, as carinhas de Tobias e João, Ah, né? meu Verdade. Deus. João e Tobias não briguem. Aliás, essa foto é super defasada, né? Porque o João tá com 21 anos e o Pois Tobias... é, eu fiquei Aham. pensando, cadê o guri Quando de 21? crianças, né? Ainda. E tu Eu só- conseguia tirar foto assim. Eu até mandei uma foto do João sozinho, né? Tem uma Mas o foto. Tobias Lindão. não está no momento em que ele goste muito que eu o fotografe. Ah, não? Embora ele seja um rapaz lindo, um menino lindo. São lindos os dois, Bem são normal. lindos os três, né? Estamos aqui com uma foto da Letícia, com os dois filhos sentados, uma foto bem posada. Mas acho que isso a gente vai aprender, Tati, né?
né? Conforme vão ficando maiores, menos fotos a gente vai ter. Menos fotos e também tem agora uma coisa de botar a mão, assim. Ah, Já então. viram? Aham. Eles colocam a mão, então Eu fui não procurar vale a umas pena, né? fotos do Tobias, eram todos com a mão na Exato. frente. Menina, Então, que loucura, né? Não interessa. Adolescente, eles fazem as mesmas coisas. Já não é o meu caso. E Eu, temos por que exemplo, tenho respeitar. 21 mil fotos e vídeos no meu É. celular. Não, os meus até são bem bonzinhos e gostam de tirar foto, mas nem sempre aprovam que eu posto. Exato, tem essa outra parte. Tira foto, mas não posta. mano. Vamos para a próxima. Esse Tá é o aí, João. o João. O Tobias. E ele tá morando ainda contigo? Mora. Mora. Agora ele tá fazendo um filme com o Tabajara Ruas, ele tá lá em Cacequi. Trabalha com Olha arte só. também. Eles formam em cinema. A fruta não cai longe do pé, algumas vezes. Tá É. aí uma foto, tá ele com uma câmera na mão. Se vocês quiserem, então, ver as fotos dos guris da Letícia Wierchowski, basta acessar o nosso Instagram ou assistir, né? Pra quem não tá vendo a imagem no Spotify e no YouTube, tá só ouvindo, pode acompanhar nas nossas redes sociais. Aproveita, aliás, vou dar a dica aqui para te inscrever no nosso canal, para nos seguir nas redes sociais, para compartilhar o nosso conteúdo, porque eu tenho certeza que muita gente hoje descobriu aqui coisas sobre a Letícia que não sabia, né? Porque certeza. esse lado humano, esse lado materno, esse lado feminino e até essas vivências, né, particulares e quanto isso influencia também na tua literatura, que legal poder saber um pouquinho sobre isso. A gente pesquisa antes de entrevistar e realmente não tinha chegado assim nessa profundidade, né? Ouvi tu falando que criar filhos é uma das mais desafiadoras tarefas, né? E que o Nossa. colinho de pai e mãe, né? De mãe. Achei tão bonito quando tu disse, eu gosto de poder voltar a ser a Tícia. Como é difícil, né? Quando a gente é mãe também, voltar a ser a filha, né? É verdade. É bom, né, ter alguém que tu possa desabar de vez em quando, né? A gente vira mãe, mas a gente nunca deixa de ser filha também, né? Isso é uma coisa que a gente reitera aqui nesse espaço. E muitas vezes esse olhar também vem das nossas próprias mães, né? Quando nós nos tornamos mães. Esse cuidado, esse olhar que acontece naquele momento. A Letícia disse que não lembra a música que cantava com o seu filho. É verdade. Ai, gurias, nem me lembro mais. E Não, aí? cada um tinha uma música, mas que eu cantava na barriga, tá? E qual era? A do João é Estrela, Estrela, do Vitor Ramil. Estrela, estrela, como ser assim, tão só, E nunca sofrer. e nunca sofrer. Eu canto pra ti, tu diz. Essa é a música que eu cantava pro Tobias, pro João, lindo. quando ele nasceu. E, na verdade, quando o João nasceu, a gente fez naquele tempo, né, era CD. A gente fez um CD, a lembrança do nascimento do João era um CD com músicas que falavam em João, já que o Brasil é um país de Joões, né? Tem muito João Sim. nesse país. Então a gente juntou um monte de música, Caetano, Gil, né? Que era João, tu fala João. E quando a gente foi, o meu médico fez meu parto lá em São Paulo, eu dei pra ele o CD de presente. A gente Olha mandou que fazer massa. uma capinha e tal. E ele falou, vamos fazer o parto com o João, do João, Com música. com o CD. Tá bom. Só que aí ele botou um aparelhinho lá na sala de parto. Eu tive os meninos de parto normal, os dois. E aí ele deixou ligado o repeat. E daí ficava tocando sempre a mesma música. Só que nasceu rápido. E daí, quando ele nasceu, eu falei, troca de música. O que Aí, tu qual diz era a quando música? teu filho nasceu? Troca de música. E qual era a Que música? eu queria. Era uma música instrumental do Tá. Gil. Um abraço pro João. Mas eu queria que entrasse Noite de São João. João, pra ficar na mesma onda família Ramil, assim. Aham. A gente vai lembrar e vai colocar tudo como bem. trilha das fotos É da isso Letícia aí. no nosso Pode Instagram. deixar que a gente porque- vai recuperar. Daqui a pouco eu lembro. Letícia, tu tens agora, claro, com os filhos crescidos, muito tempo livre pra ti, né? É? Sim, sim. Não, Estamos trabalho tentando marcar muito. Letícia Não, desde o mas- início do podcast. é pra cuidar de ti, assim, 5 minutinhos, o que tu faz? 5 minutinhos, não é tempo isso, né? O que eu faço? Exercício. Eu sou uma pessoa que faz muito exercício físico. É, Muito. mas é um olhar pra dentro também, né? Cuidar do corpo e Sim, da mente. meditação ativa, né? Não deixa de Aham. ser. Como é meditação ativa? É. Viu? Gostou?
tu fica lá, tu sabe que tu tem que fazer 300 Ou abdominais. seja, não sei- tá descansando a mente, mas fazendo força. Essa é boa pra ti, amiga. É ótimo. Aliás, Já eu que a gostaria de falar... yoga, tu tá sempre... Não, eu sempre faço a piada aqui da yoga e da meditação que eu, na verdade, não consigo Nem fazer. eu. Não sei parar quieta. Né? Então eu vou fazer exercício. Mas eu gostaria de trazer um dado científico apresentado pelo Dr. Leães. Agora, meu marido recentemente passou por uma situação cardíaca, né? De colocar um stent. E numa conversa pós-procedimento, o Dr. Leães, né? Enfim, agora me fugiu o nome da especialidade, gente. Cardio, né? Cardiologista. Falou que as pesquisas e a ciência mostra atualmente que, né, além da alimentação, do exercício físico, a meditação hoje em dia é indicada para a manutenção da saúde cardíaca. Então, fica essa dica aí, né, para mim mesma. Até vou lembrar, o neurologista Pedro Chestatsky tem uma metodologia que chama MAP, que é movimento, alimentação e pensamento. Então, vem realmente... né, dar autoridade para essa tua fala. Eu então, escrevo, é daí então para mim é uma espécie de meditação e terapia. Você fica ali às vezes 5 horas pensando sobre um assunto, é uma meditação. Tá bem. Mordi a língua, tu te lembra alguma coisa que tu tenha mordido a língua, assim, que tu disse, não vou fazer isso pros meus filhos e fez? Eu mordo a língua todos os dias. Então, essa é a frase mais dita aqui nesse podcast, a gente chegou à conclusão que mãe não tem língua. Eu digo, tá de castigo. Ai, tá bom, pode sair do castigo. Eu não vou fazer tal coisa pra você. Eu vou lá e faço. Sim, a gente faz. Eu acho que coisa que mãe mais faz é morder a língua, tu não acha, Tati? Ai, com certeza, com certeza. Ah, é muito difícil, eles são muito fofos, né? Ai, a vida... Assim, ó, o que eu acho que eu acredito e falo pros meus filhos, né? A minha pediatra sempre disse, ou tu educa com amor ou o mundo educa sem amor, né? Então tem coisas que tu tem que, assim, você tem que tratar todo mundo com respeito, todo mundo com educação. Se você puder ajudar alguém, ajude, né? Nem que seja carregar a sacola da senhorinha no elevador. Então, meus filhos são, assim, eles têm que chegar na sociedade para contribuir com alguma coisa, né? Isso, para mim, é regra básica. Então, nunca um filho meu vai ser grosseiro ou não vai fazer alguma coisa num ambiente que ele tá, né? Sempre. Mas, assim, a gente também quer ser um pouco de carinho, né? A vida também é difícil, né? Então, assim... Eu tenho um filho grande, mas eu saio de uma reunião. Vou comprar um doce ali na confeitaria. Daí, sabe, vou lá, boto, assim, o guri tá estudando. Toma aqui, teu bolinho. Mas tu acha que isso veio mais depois já com eles maiores? Tu acha que essa preocupação, assim, de tudo ter um comprometimento educacional, ela vem, essa leveza um pouco depois já deles maiores? Ah, não. Eu nunca fui uma mãe, assim, que... Rígida. A criança... Não, sempre fui rígida. É. Mas, amor, rígida, assim, ó... Às vezes você tá no restaurante, tem uma criança surtando. Ai, que amor, fulaninho. Não. Entendeu? Essa criança é só meu filho, não é filho dos outros. A pessoa que tá aqui, sei lá, ela não tem que ver essa criança chorar. Eu recolhi, sempre tentei trazer as coisas num... Tipo assim, a gente tem que se comportar bem, sabe? Então, poucas vezes os meus filhos, assim, fizeram alguma... sabe? Essas coisas, assim, num espaço... Né, ou com outras pessoas, eu pego, vou embora, entendeu? Chega, vamos resolver isso em casa, né? Mas, assim, eu sempre fui uma mãe muito atenciosa. Eu sempre trabalhei em casa, né? Então, muito presente com os meninos, né? Muito presente, assim, muito. Eu tava comentando antes de começar, né, que o home office na vida da Letícia sempre esteve, porque escrevendo com os meninos ali, eu ouvi uma entrevista tua falando, parava e ela atendia, que é uma coisa que a gente conheceu melhor agora, né, por causa da pandemia. Eu também já tô 8 anos em home office, justamente para ficar mais perto das crianças, foi uma das mudanças. E acabam desenvolvendo um método de trabalho nessa rotina, sim, né? E fica mais próximas, enfim. Letícia acorda muito cedo para escrever, sei. Quando os meninos eram pequenos, eu tinha uma ajudante para cuidar deles. Não tem vocês que tem um trabalho para entregar com uma criança que tá aprendendo a andar, né? Ela corre risco de vida a cada 30 segundos, né? Sim. Então, quando eu vi um choro, bom, vou lá ver o que tá acontecendo, né? Parava de tempo em tempo, deixa que eu dou a comidinha, enfim. Mas tu tá ali, né? Tu tá ali, qualquer coisa. O teu olhar, a tua supervisão. Assim, ouvido. Filhos maiores, momento com os filhos, consegue construir, além desses carinhos diários, assim, que tu desenvolve, um momento, assim, que tu reserve no ano para estar com eles, ou um momento de algum tipo de atividade, de ir ao cinema, de ler um livro, de trocar uma ideia,
que tu tem, assim, como... Tu pensa no momento com os teus filhos, o que te vem à Conexão, mente? de conexão. A gente vai pra praia juntos bastante, assim, a gente come, vamos, quero ir no restaurante e tal. Fala muito sobre livros, filmes, ver filmes juntos, né? O João é nosso, né, cinéfilo da família, então Sim. ele, você tem que ver tal filme. Eu tenho uma relação super legal com os guris, a gente vai pra academia juntos. Então, a gente tem, eu me sinto assim muito... Evidentemente que na hora que eu tiver que dar uma dura, eu vou dar, né? Mas assim, eu quase nunca tenho que dar no João, entendeu? Às vezes ele que diz, mãe, baixa a bola. Ai, Letícia, essa é ótima. Não, é assim, mãe, tu é muito nervosa. Coitado do João. Eu e o pequeno, a gente é mais agitado, né? Então a gente é muito legal, assim, a minha relação com os meninos, muito de simpatia mesmo, sabe? Por exemplo, eu sou uma mulher separada. O João tá, sei lá, fim de semana que eles vão dormir no pai e tal. Ele me liga, mãe, eu esqueci, eu posso ir aí em casa? Posso ir, não vou atrapalhar nada, sabe? Então, tem um respeito muito grande entre a gente, assim, nesse sentido, da individualidade de cada um, né? Não sei, os guris são muito queridos, assim, a gente... Óbvio, né, que você tem que educar, mas eu não tenho uma preocupação, assim, excessiva sobre isso, porque eu sei que eles já estão bem encaminhados. Mas né? muito diálogo, dá pra perceber educou isso, bem, né? Que Educou bem, educar os filhos é pro mundo. atenção, afeto. Exato. São componentes que fazem a segurança, né, da criança. O Marcelo é um pai excelente também, né? Um trabalho de dois, né? A maternidade com um bom pai do lado, ela é facilitada, né, gente? Sim, Essa é uma verdade. boa frase. A maternidade com um bom pai do lado, ela é facilitada. Aliás, facilita o teu café aí. Conta um pouquinho do nosso A Xana adoçante. tem que me lembrar das coisas. Eu lembro. Ela a Tati vai indo. Entra no livro e tá querendo chegar no final. Geminiana, tu conhece alguém assim? Letícia. Eu, aquariana, eu que sou aérea aqui, né? Mas é sim o meu cafezinho diário e tem que ser com adoçante, né? Gente, eu amo. E esse feito com estévia, Sostévia, da Low Sucar, é uma ótima opção. Que você encontra onde, Xana? No Assum. Aliás, sempre aquela dica para mulheres assim como nós, sempre atarefadas. Baixa o aplicativo do Assum, já faz a tua listinha de favoritos e ali depois só vai enchendo a cestinha e pega no supermercado, passa e só retira, recebe em casa, super fácil, ou também através do site, ou visita uma das lojas do Assum espalhadas pelo Rio Grande do Sul inteiro, agora vem chegando o verão, né? Sabe que nas Pessoal vai pra lojas tem praia. também, cada loja tem ali o seu telefone de WhatsApp, que a gente também pode fazer esse pedido pelo WhatsApp. E eu quero agradecer aqui, mandar um beijo especial pra Alessandra, que é quem me atende na loja do Assum da Zona Sul. Lá. é? A Alessandra que faz toda a minha listinha enquanto eu tô aqui, meu supermercado tá chegando em casa. E eu vou mandar um beijo pra Luísa, nossa parceira do Assum, que aposta no nosso projeto. Um beijão. E era vamos isso. lá. E era isso, O vamos que agradecer, faltou, Letícia. gente? Tem um quiz ainda. Tem um quiz bem rapidinho, Letícia. Vamos ver. Eu já vou começar. Areia ou grama? Areia. Sabia. Pois é, mas daí tu, né? Porque eu botei areia ou mar e Não, mas depois areia- campo ou cidade. Não, mas a areia ou o mar, tu quer saber se ela toma banho de sol ou toma banho de ar. Olha, eu gosto de areia e de mar também. eu Tudo sei. junto, misturado. Aham. Campo ou cidade? Cidade, porque assim, pra passear ou pra morar, né? Não, tem que escolher uma. Então, cidade. Se eu morar no campo, daqui a pouco eu piro, eu acho. Toma mate ou prefere café? Não tomo mate. Comecei a tomar café esse ano na minha vida. Olha! Vinho ou espumante? Os dois. Eu vou só onde eu sei as respostas. No maluco. colo ou dar colo? Poxa, né? Um pouquinho de cada. Boa. Bom, né? E novela ou filme? Filme, mas novela também é uma coisa que me interessa enquanto contadora de histórias, né? Pois é, uma das perguntas também que ficou assim, tu és roteirista, né? Tem alguma ideia, alguma vontade de escrever novela? Tem ideia, tem vontade, tem um projeto. projeto. Tem um projeto, É. olha isso. Nossa Senhora. Outra já- Já É, vai, mas ainda já vai não. dar spoiler? Não, quando a gente só conta as coisas quando elas acontecem. Tá bom.
Mas Tava assim, só cantando uma música. eu Mas já acho deu pra que... É que eu captar, acho a né, novela a novela é um jeito de falar com o povo brasileiro, Uhum. né? E isso é uma coisa que me interessa, assim. Ah, que bom, Letícia. Acho que a Letícia Estamos tá sempre no se aguardo. desafiando, né? E se permitindo viver projetos novos. Eu acho Olha, que na isso é verdade, incrível. assim, ó, quando a Casa Sete Mulheres estreou na Globo, foi o sucesso que foi, foi uma Né? mas na época, sim, era uma coisa, né? O Jamimon Jardim, que dirigiu a Casa Sete Mulheres, eu tinha 30 anos, né? Quando acabou a série, quando começou, tava com 29, eu tava ali, 29, 30, ele me chamou e disse assim, tu quer vir fazer novela na Globo? Eu tinha um filho de 1 ano. É. Daí eu falei, como é que eu vou vir fazer novela na Globo com um filho de 1 ano, né? Então, pela maternidade, eu não fui fazer novela na Globo. Naquele momento, eu teria sido recebida de braço aberto. Então, hoje, que os guris estão crescendo, que o João já é um adulto, que daqui a pouco vai até fazer a novela comigo, né, de repente, né? Já é um momento que eu penso, olha, eu já escrevi tantos livros, eu escrevo tanto, quem sabe uma hora eu possa fazer isso, né? Mas que bom, viu? Estaremos ansiosas esperando para assistir essa novela Pois é, eu com o também. roteiro de Letícia Sempre há Vieira tempo, né? E vem aí agora com uma bagagem toda, né? Da maternidade que também nos faz mais seguras, que nos faz mais assertivas, né? No Quando você já trabalho. criou seus filhos, né? Uhum. É que criar um ser humano, né, é uma responsabilidade muito grande, né? Quando você faz o roteiro, às vezes está dividindo o trabalho de roteiro com alguém, tem um jeito que é assim, ó. Como é que nós vamos fazer? Quem faz essa cena, quem faz aquela? Pode ser por drama, tá? O que quer dizer? Se nessa cena você vai ficar com as coisas do amor, eu vou com as coisas da guerra. Se essa cena ela tá focando mais na guerra, por exemplo, essa conversa vai levar a uma guerra, essa cena é minha que vou fazer a guerra. Se essa cena aqui são 2 crianças brincando na escolinha, mas elas vão se apaixonar lá na frente, então essa cena é tua, porque ela tá relacionada com a questão do amor. O drama é o amor. Então, assim, quando você tem filho, o drama maior é o filho, né? Como é que eu vou... bom, tá, tchau, querido, que eu vou fazer novela, entendeu? Não dá, né? Não posso escrever essa parte da trama, porque tem uma trama mais importante na minha vida. né? Não agora. Então, Uma Que bela legal. escolha, né? é a escolha Sim. que Não você tem- já fez antes. Exatamente. Escolhe quando aceita ser mãe. Aí, né? Se é pra fazer, faz bem, né? Letícia, que que coisa alegria te receber aqui. maravilhosa. Obrigada. E, enfim, é muito legal a gente poder conhecer um pouco mais, né? Eu já tinha te entrevistado outras vezes, falando muito mais sobre literatura e sobre essa figura feminina que é sempre muito presente na tua obra. E acho que esse também é um motivo muito importante, assim, né? Da gente estar aqui trazendo sempre esse olhar, né? Do feminino para o mundo, do feminino para a maternidade. E é isso que a gente tenta compartilhar um pouco aqui, né? Mostrar que a maternidade, ela também precisa do olhar da sociedade para as mulheres, não só para os filhos, né? E como nós lidamos com os filhos na sociedade, mas também desse olhar atento, de cuidado, de emoção, né? Até Para tudo porque isso. todo mundo teve uma mãe. É verdade. Minha amiga, um Ah, beijo, muito obrigada por estar obrigada, aqui. Obrigada a vocês Letícia. que nos acompanharam. Não se esqueçam de inscrever no canal, de compartilhar o conteúdo, porque assim a gente chega a muitas pessoas, né? Não só as mães, aos filhos, aos avós, aos pais, porque aqui a gente está falando sobre parentalidade de um modo geral e a gente quer muito que esse conteúdo, que é realmente relevante, que tem propósito, chegue a mais pessoas. Gente, nos sigam no Instagram, @tudosobreminhamãe. Hoje estamos gravando o 20º episódio. Tem muito mais por aí, com a participação de vocês, com as dicas, né? Nossas seguidoras estão sugerindo entrevistadas e a gente tá realmente chamando essas mulheres incríveis. E é muita felicidade, o coração de mãe aqui tá aquecido. Encerrando essa segunda temporada, porque em breve vem aí a 3ª temporada de Tudo Sobre Mim. A mãe! Então, nos acompanhe por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau!